Agora que a gente já viu a uma pessoa, as duas estratégias e as 3 comunicações, a gente vai continuar trabalhando o método, lembrando, a uma pessoa e as 2 estratégias são sobre você. As 3 comunicações são sobre o método, são sobre o jeito de fazer as coisas, que quanto mais você alterar e mudar e testar coisas diferentes, melhor você vai conseguir influenciar os seus resultados. A mesma coisa vai valer agora para os 4 formatos de mídia. Isso daqui vai fazer um sentido absurdo para você não ficar mais refém de hack de engajamento de rede social. A gente está gravando essa aula em 2012, no começo do fim, assim, ó, ainda no ápice, mas começando a assistir o começo do fim do Instagram. Começo do fim do reinado do Instagram. Eu e o Copini assistimos o fim do reinado do Facebook. Eu assisti o fim do reinado do YouTube, da plataforma do YouTube, para YouTubers. Hoje você abre o YouTube e 80% dos grandes canais são canais de celebridades, são canais de grandes mídias. São canais de grandes produtoras, de mídias mainstream. Porque o pessoal foi todo para o Instagram. O negócio é, o pessoal fica muito... eu vou fazer stories, eu vou fazer reels, qual o melhor formato, eu vou fazer... E agora o TikTok tem stories. E antes o TikTok tinha os vídeos que era competição com reels. E agora tem stories no YouTube. João, mas agora vai ter o reels no YouTube, também tem o shorts no YouTube. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, agora tem foto no YouTube. Ai, meu Deus, o que eu faço? Como que eu faço? Preste atenção. Por que eu falei que a 3ª camada e a 4ª camada são um método? Porque esse método vai ser uma forma de você utilizar a tua comunicação em qualquer rede social e plataforma de mídia, independente de qual seja a rede, a mídia, a plataforma, o aplicativo. Por quê? Essa é uma dança que está acontecendo, que está sendo rodada desde a invenção do cinema. E ela só vai mudar muito daqui a muitos anos, quando a realidade virtual e o blockchain e o caralho de asa, eu não sei nem qual vai ser a invenção que vai realmente levar a isso, levar para a interação. Mas os 4 formatos de mídia, talvez daqui a 40 anos o Copini venha me chamar para fazer, para regravar, para atualizar essa aula com os 5 formatos de mídia. Mas por enquanto os 4 formatos de mídia, que são independentes de qualquer rede, são texto, som, imagem e vídeo. Sendo que o vídeo é o filho pródigo do texto, do som e da imagem, porque o vídeo é texto transformado em som e imagem. Se eu for prestar atenção, toda essa rede social em algum momento vai ter texto, por mais que não tenha texto na tela. Eu estou falando dos Reels do Instagram e dos TikToks, que a pessoa não fala nada e tem texto na tela, dos stories que eu acabei de te recomendar de você fazer com texto na tela, disso sim, também. Mas quando eu falo de texto, eu falo que também no cinema, quando a pessoa vai gravar um filme, quando a pessoa vai filmar, quando vai fazer um filme, a pessoa tem um roteiro. O vídeo nada mais é do que o texto do roteiro transformado em som e imagem por um diretor. E por um diretor de fotografia, e por um diretor de áudio. E por mais toda uma equipe. Se você não tem tanta habilidade assim com texto, você vai ter uma habilidade com imagem, ou você vai ter uma habilidade com som, ou se você não tem talento com uma dessas 3, você vai ter um talento, você vai ter uma habilidade de conseguir coordenar as 3 de uma forma inteligente. Por que eu estou falando isso? Porque no final, da gentileza, assertividade e liderança que eu falei na última etapa, sempre vai ter um desses 3 que você vai ter mais facilidade de se comunicar. Isso daqui volta na psicologia freudiana, no Isaac. Isaac apresentou, não sei quantos anos atrás, um modelo PEN
de mentalidade humana que, dependendo de como que é a tua comunicação com o mundo, os teus valores, no sentido se você gosta mais de aventura, se você valoriza mais a segurança, se você valoriza mais a conexão, isso dita como que você vai se comunicar com o mundo. E daí tem toda a coisa de estar associado com a neurose, com a perversão, com a psicose, enfim. Não vou entrar a fundo nisso daí. Se você quiser, vai nas minhas redes sociais, no meu conteúdo, você vai conseguir saber um pouco mais fundo sobre esse aspecto mais psicológico da história. Não é o objetivo dessa aula aqui. Mas, quando você fala dos 4 formatos, geralmente, assim como tem um elemento, tem um lugar no triângulo onde você se sente mais confortável, que é ou na gentileza, ou na assertividade, ou na liderança, tem um lugar nesse quadrado, tem um lugar nesse ponto ali do eu me sinto mais confortável escrevendo, com texto, ou me sinto mais confortável gravando um áudio. Então eu vou fazer um vídeo de narração do áudio e daí eu vou colocar algumas imagens. Ou eu tenho um senso estético muito foda, muito pica, e eu consigo fazer umas imagens fodas. Isso, no Instagram de 2022, pode ser muito útil para você fazer umas fotos muito fodas e você faz uma legenda ali que já puxa para o que você quer fazer, ou você transmite a tua comunicação através de imagem, através de uma linguagem visual muito foda, ou você cria vídeos que tem essa linguagem visual. Excelente exemplo. Tem um cara, eu não sei se o editor vai conseguir pegar, mas se não conseguir, procura no Instagram, Visualize Value. Meu irmão, esse cara é sensacional, porque ele não fala, ele não aparece, quase não tem texto os posts dele, e os posts dele são literalmente uma visualização de um conceito importante de filosofia, do estoicismo, da internet, de alguma frase de alguém importante. Então, por exemplo, o que ele faz quando ele quer mostrar alguma coisa? De novo, Visualize Value em inglês. Ele pega e ele quer te falar, por exemplo, a frase do Da Vinci que... Eu não me lembro se é do Da Vinci, mas ele fala, por exemplo, a frase que a escultura é exatamente isso. A escultura já está dentro da pedra. Cabe ao escultor encontrá-la. Só que ele não vai falar isso. Ele vai construir a frase, ele vai começar a mostrar a frase. Enquanto ele mostra uma pedra, ele vai afastando, se transformando e virando uma escultura. Ele fala sobre ganhe com a sua mente e não com o seu tempo. Só que daí ele mostra essa frase mostrando como que é você ganhar com a sua mente, que é um crescimento exponencial versus ganhar com o seu tempo, que é um crescimento retilíneo. E você bate o olho naquilo ali e você fala, caralho, tem razão, isso faz muito sentido. Isso é linguagem visual, que é um talento assim, ó, bizarramente lindo. Eu adoraria ter esse talento. O meu talento é textual. É sentar aqui com você e criar literalmente, impromptu, extemporaneamente, sem roteiro. Olha aqui o meu roteiro hoje. Hoje esse aqui é o meu roteiro. E eu tô criando o texto aqui para você porque eu tô compartilhando 12 anos de experiência. Então, essa é a minha habilidade. Por isso, a habilidade, você tem uma habilidade com texto, você tem uma habilidade com som, você tem uma habilidade com imagem, ou você tem a habilidade de direção de vídeo de conseguir combinar as três num pacote que vai funcionar de um jeito inteligente. A minha é textual, é textual indo para o sonoro, mas ainda não é sonoro. Eu tenho uma voz que o pessoal gosta muito, tem gente que diz que a minha voz é bonita, eu não acho minha voz bonita, mas tem gente que diz que a minha voz é bonita, principalmente quando eu falo mais grave e tal, mas a minha habilidade, o meu talento é no texto. Qual que é a parada? Você testar diferentes formatos até você encontrar o que funciona para você nessa dança. Eu entendi isso e eu entendi que eu mando bem no texto quando eu que cresci é a minha palavra forte, mas eu comecei há 12 anos atrás, em 2010, escrevendo um blog. Eu comecei a criar conteúdo num blog lá em 2010 e eu escrevia muito no Facebook, nos grupos de Facebook. No YouTube, eu chegava e fazia o vídeo e saía falando. Eu
montava o meu roteiro, era um esqueleto do que eu ia falar, e eu saía falando. Ou então falava sem roteiro mesmo, tinha uma ideia e saía falando. E daí eu me encontrei um pouco no Instagram, porque eu comecei a postar uma foto, em vez de fazer aqueles carrosséis que o pessoal faz e tal, aquela parada toda mirabolante, visualmente linda e tal, eu passei a fazer uma coisa simples. Eu pegava, tirava uma foto e fazia uma legenda no limite dos caracteres do Instagram. Eu comecei a blogar no Instagram, comecei a fazer do Instagram meu blog. E daí, como um dos meus talentos é o texto, começou a voar, suave. E daí eu comecei a, com um pouquinho do que eu sabia de som, de imagem, que nunca foi a minha habilidade, mas me concentrando, fazendo, que nem o Sun Tzu fala, né? Se concentra na sua força, trabalha a fraqueza para ela não ser um problema. Olha para a fraqueza para não ser um problema. Mas se concentra principalmente na sua força, eu full na minha força, que é o texto, e o desenvolvimento textual, para daí transformar esse texto em som e imagem, para produzir um vídeo aqui para você, para produzir um stories no Instagram, para produzir uma foto no Instagram com uma legenda boa, para produzir uma live no Instagram, ou no YouTube, ou quando eu começar a fazer live no TikTok, eu vou começar a fazer live no TikTok, ou não sei se eu vou começar a fazer live no TikTok, mas quando for aparecer numa palestra, quando for, como eu já fiz palestra sem roteiro, conseguir fazer isso daí funcionar. Lembrando, os 4 formatos: texto, som, imagem e vídeo. Vídeo é o quê? O filho pródigo, a soma de texto transformado em som e imagem. No ao vivo, isso pode querer dizer falar ao vivo. Isso pode querer dizer subir num palco. Isso pode querer dizer falar em público. É você pegar e olhar nos olhos das pessoas quando você está falando em público do mesmo jeito que você olharia para a câmera. Faz sentido isso? Sim ou não? Porque agora é que o bagulho vai... Se prepara para fritar a tua mente. Porque isso daqui tem um cara, além de mim, que fala disso no Brasil. Se prepara.